Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Evaldo e hoje nós vamos conversar um pouco sobre regra de 3 composta. E eu trouxe um exercício para nós resolvermos juntos. Ele diz assim: uma máquina escava um túnel de 20 metros em 12 dias, trabalhando 4 horas por dia. Em quantos dias 4 dessas máquinas escavarão um túnel de 80 metros, trabalhando 6 horas por dia? Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar as grandezas. As grandezas, elas vão estar descritas no problema. Então nós podemos colocar as grandezas com o nome que nós acharmos mais simples para o nosso entendimento. Então aqui, por exemplo, uma máquina, eu vou colocar a primeira grandeza como máquina. Escava um túnel em 20 metros. Em 12 dias, trabalhando 4 horas. Muito bem. Tendo identificado as grandezas, agora nós vamos começar a montar as nossas razões. E essas razões, elas vão se basear no que o problema está nos informando. Então aqui, uma máquina escava um túnel de 20 metros em 12 dias, trabalhando 4 horas. Aí agora vem a pergunta. A pergunta está dizendo assim, ó, em quantos dias? Então aqui eu já sei que a minha incógnita, ou o valor que eu não sei qual que é, está nos dias. Então já vou colocar ele aqui, ó. O restante nós vamos preencher de acordo com o problema. Em quantos dias 4 dessas máquinas escavarão um túnel de 80 metros, trabalhando 6 horas. Muito bem, agora que nós já montamos a razão, nós vamos identificar desses termos, em relação ao termo que tem o x, quais deles são diretamente ou inversamente proporcional. E como tudo se baseia no termo que tem a incógnita, nós vamos começar por ele. Eu vou colocar uma seta, colocar para baixo, poderia colocar para cima se eu quisesse, o resultado da nossa pergunta seria o mesmo, mas vou colocar para baixo indicando o quê? Que eu vou dizer que eu vou ter menos dias em relação às outras grandezas. Então, vamos perguntar, a gente esquece os números que estão aqui, nós vamos pensar nas grandezas, ok? Então assim, se nós vamos trabalhar menos dias para construir o túnel, eu vou precisar de mais horas ou de menos horas para poder terminar esse túnel? Eu vou precisar de mais horas. Então, notem que em relação ao termo dias, a grandeza dias, horas aqui, ela é inversamente proporcional. Agora nós esquecemos as horas e vamos perguntar para o outro termo, que agora é metros. Se eu vou ter menos dias para cavar o túnel, eu vou cavar mais metros ou menos metros? Menos dias, eu vou cavar menos, certo? Então aqui vai ser diretamente proporcional. Agora eu vou esquecer metros e horas. E a gente vai perguntar para a máquina. Se eu vou trabalhar menos dias, eu vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas para terminar? Eu vou precisar de mais máquinas. Então, notem que os termos eles são diretamente ou inversamente proporcional em relação ao termo que tem o x, ou seja, que tem a incógnita. Se a incógnita estivesse aqui, então nós iríamos perguntar a partir dessa. Como ela está aqui, nós perguntamos a partir de dias em relação a horas, em relação a metros e em relação à máquina. Agora nós vamos isolar essa incógnita, essa razão que tem a incógnita, e vamos igualar ela às demais razões. Então eu peguei este termo que tem o x do jeito que ele está, coloquei aqui e vou igualar ele aos demais termos. Se eu tivesse 2 termos, aos 2 termos. Se eu tivesse um termo, seria apenas um termo que eu iria igualar. Ok? Nesse caso, como nós temos 3, a gente precisa entender uma coisa. Se ele for inversamente proporcional, assim como o nome diz, nós vamos inverter
essa razão. Se for inversamente. Se ele for diretamente, nós mantemos. Então, observem. A máquina, ó, em relação a dias, a máquina ela é inversamente proporcional. Ó, uma seta para baixo e uma para cima. Então, significa que esse 1/4 nós vamos inverter. O numerador vai ser agora o 4 e o denominador o 1. Se nós tivermos mais de um termo, nós vamos multiplicar eles. Agora, metros em relação a dias, ele é diretamente proporcional. Então, eu mantenho da forma que está. E horas em relação a dias, ele é inversamente proporcional. Então, o 6 passa a ser o numerador e o 4 o denominador. Muito bem. Agora, nós temos aqui uma multiplicação de frações. Multiplicação de frações é sempre em linha reta, numerador com numerador e denominador com denominador. Vou repetir o termo que tem o x então, porque por enquanto nós não vamos fazer nenhuma conta com ele. Aqui vai ficar igual. 4 vezes 20, 80. 1 vezes 8, 1 vezes 80, 80. Vezes 6 quartos. Muito bem. Vou repetir novamente o termo que tem o x, que é igual 80 vezes 6, 6 vezes 8, 48, vem 0. 4 vezes 8, 32, vem 0, 320. Muito bem. Agora aqui nós temos uma igualdade de frações. Eu já não estou mais multiplicando nenhum termo. Toda vez que nós tivermos uma igualdade de frações, nós vamos multiplicar em x. Este com este e este com este. Vou até colocar em cores diferentes para vocês se lembrarem. Então, este com este. E aqui, o verdinho, este com este. Ficaria assim, então. 480x, que é igual a 12 vezes 320. Lembrando que aqui o número, toda vez que nós temos um número com uma incógnita sozinho, significa que esse número está multiplicando a letra. A multiplicação aqui não precisa aparecer, tá bom? Então, aqui ficou 480x, que é igual 12 vezes 320. Vamos fazer aqui? 320 e o 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 320 aqui, que é 1 vezes 320, vai dar 4. 6, 7, 8, 3.840. Lembram que eu falei que o número estava multiplicando a incógnita. Então, tudo que passa pela igualdade, sendo mesmo ou para a direita ou para a esquerda, nós vamos inverter a operação. Neste caso aqui, como está multiplicando, nós vamos isolar o x. E o que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 3.840 dividido pelo 480. O 480 passou para o lado de lá da igualdade. Então, por isso que nós invertemos aí a operação. Vamos fazer essa conta aqui. 480. O 480 aqui vai dar 8, né? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 4, 32. Com 6, 38. Aqui vai dar 0. Então, o nosso x, vou trazer para cá a resposta. X vai ser igual a 8. E a resposta do nosso problema é assim. Em quantos dias 4 dessas máquinas escavarão um túnel? Então, a resposta em 8 dias. E assim resolvemos esse problema. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam no canal.